Bom, gente, só lembrando, né, antes da explicação da atividade, que é importante vocês lerem as orientações que tem no PET sempre, para vocês entenderem melhor como que é para fazer. E, bom, essa atividade que a gente vai fazer hoje é referente a questões textuais. A gente vê tanto os elementos do texto, assim, como uma ideia geral, né? Pegar as palavras-chave, entender ali qual que é o tema principal, qual que é o gênero do texto, como pegar informações mais importantes, né? Ideias específicas que tá naquele texto ali, né? Já conseguir uma interpretação mais profunda. Então, são duas estratégias que a gente tem na leitura. A primeira é a leitura rápida, você vê aquelas palavras ali que parecem ter o significado principal. Você lê o título, você observa a imagem. A segunda já é uma leitura mais profunda, você já precisa ali ir vendo quais palavras você realmente não sabe o significado. E observando outros elementos, lendo melhor, lendo com mais profundidade para entender melhor. Então, hoje eu vou fazendo um pouco dessa leitura junto com vocês, vou dar algum vocabulário para ajudar vocês a trabalhar o texto que foi proposto aqui, ok? Número 1, que é, né, uma reportagem do The Washington Post, de 2 de abril de 2020, né? Então, é uma notícia bastante polêmica que foi publicada aqui. Se a gente olha a imagem, a gente já vê que tem que é um cemitério, né, com várias covas cavadas aqui, né, e a gente já relaciona a situação atual do coronavírus, né. Então, o título é US Trajectory Akin to Italy's Pence Wars. Então, a trajetória dos Estados Unidos, né, a palavra aqui, akin, se parece, né, com a da Itália. Lembra, assim, que esse risquinho aqui com S depois, o apóstrofo S, significa possessivo, então, da Itália, né, com a situação da Itália, a trajetória da Itália. Pence é o vice-presidente dos Estados Unidos, então Pence warns, né, o Pence adverte que está acontecendo isso. Então, por isso, a polêmica disso, né? Falar que os Estados Unidos está se aproximando da Itália. Bom, então nós temos aqui, né, esse pedacinho de textinho aqui, né, que fala cemetery workers, né, que são os coveiros ali, os trabalhadores dos cemitérios, in protective suits carry out a burial em São Paulo, Brasil. Então, aqui, ó, o cemitério no Brasil, em São Paulo. Então, a gente tem essa informação aqui. Olha aqui, ó, o nome da cidade também já traz aí informação pra gente, mesmo que você não entenda nada. Many Southern Hemisphere countries that were slow to respond to the novel. Esse novel aqui, embora a gente tenha a palavra em inglês, a palavra new, essa palavra aqui que significa novo, nesse caso aqui foi usada essa outra palavra, novel, tá na terceira linha aqui, ó, novel coronavirus, significa novo também, certo? Então aí já tá referindo a esse coronavírus que a gente tá tendo esse surto agora. Então, Southern Hemisphere, hemisfério sul, então tá falando aí dos países do hemisfério sul. Então, esses países have stepped up. Stepped up é um verbo que a gente chama de phrasal verb. O que é isso? É um verbo, existe o verbo step, né? Vou colocar aqui em cima. Existe esse verbo aqui, step. Esse verbo significa pisar. Porém, quando esse verbo ele junta com uma preposição, up normalmente significa pra cima, né? Ou aumentar, sempre tem esse tipo de referência. Quando esses dois se juntam, eles formam como se fosse uma locução verbal, vamos pensar assim em português, né? Eles se juntam e ganham um significado. Então, é um novo verbo, é formado quando esse verbo junta com essa preposição, né? Então, o step, ele é pisar e o up tem o sentido de pra cima. Então, é como se fosse
der um passo adiante, né, subir, alguma coisa assim. Na verdade, o significado é intensificaram. Então, sim, tem um pouco de relação com o que cada palavra significa, né? Então, step up, este verbo aqui significa intensificar. Their efforts, os esforços deles, né? But Brazil's president, aqui de novo o apóstrofo, né? Deixa eu apagar aqui, só para me colocar aqui e lembrar vocês disso. Ó, Brazil's president. Então, o presidente do Brasil. Então, tem esse sentido de posse, né? Brazil's president has called his country's outbreak. A palavra outbreak tá aqui. Surto. Então, o surto do Brasil. A fantasy. Então, fantasy é uma palavra que é parecida com o português, né? Fantasia. Então, nós temos aqui esse trechinho. E este texto aqui, ele não tá tão legível para a leitura, né? Esse pedacinho a gente ainda consegue ler, que é o coronavirus fatalities soar, aumentar, subir, né? Então, as fatalidades do coronavírus subiram para mais de 1.600 nos Estados Unidos, porque lembrando que o título aqui é referente aos Estados Unidos, a imagem que é do Brasil. Então, official voice, né, informações oficiais, alarm, alertam, né, as emergency stockpile é aquele estoque de coisas principais, né, comprar aquelas coisas principais nos supermercados para você ter em casa. Então, como que esse estoque de emergência, né, emergency, dwindles, como que tá diminuindo, né? Aquela história de que falta o papel higiênico no supermercado, porque todo mundo foi lá e comprou correndo. Então, é basicamente isso. Bom, desse texto que está escrito com letra minúscula, aqui somente o primeiro parágrafo que vai ser necessário numa questão. E ele está aqui escrito, então não vai prejudicar. Bom, gente, agora vamos comentar os exercícios, né? O primeiro, ele vai trazer um trechinho, né, desse quadradinho aí que está falando em relação ao Brasil e aos países do hemisfério sul. Então, ele diz aí, many southern hemisphere countries that were slow to respond to the novel, lembra, né, que novel é o novo coronavírus, have stepped up their efforts, but Brazil's president called his country outbreak a fantasy. Então, lembrando do significado do stepped up, então esses países da América do hemisfério sul, eles intensificaram as ações, né? Essa atitude do presidente do Brasil, ela adiciona uma ideia, né? Ela cria uma oposição ou ela é uma relação de causa e consequência, né? Então, o fato dele dizer, né, que o outbreak, né, o surto no país era uma fantasy, isso daí tá de acordo com pessoas que intensificaram esforços? Então, aí vamos pensar sobre isso. O de baixo é em relação ao phrasal verb stepped up, que eu já comentei também, sobre o significado, então é só vocês verem o que está mais de acordo. A questão seguinte, o adjetivo, né, do ominous. E aí, né, pensando nessa comparação dos Estados Unidos com o caso da Itália, né, qual seria qual dessas palavras aqui abaixo não seria sinônimo, né? Não teria o mesmo sentido. Pensando, né, vamos lembrar disso, que não pode ser uma coisa positiva, né? Porque a Itália foi um dos piores casos, vamos dizer assim. E aqui, por último, a questão do lockdown, né? Vocês têm que dar uma olhada aqui nesse exercício, dar uma olhada nessa definição do dicionário. Essa é uma palavra que ficou muito polêmica ultimamente, né? Por conta... ela está sendo usada em português. Não proporam uma tradução para ela.
ela tá sendo usada ali em inglês mesmo, e muita gente tem dificuldade, né, de entender. Tinha até algumas piadas na internet com isso. Então, é um exercício interessante pra gente refletir, né, que nem toda palavra do inglês é necessária, né, que a gente consegue adaptar pra nossa língua também. Bom, aí vocês coloquem aí qual vocês acham que seria uma tradução adequada para lockdown, de acordo com a interpretação de vocês mesmos, ok? Então é isso, qualquer dúvida vocês já sabem, pode me chamar que eu ajudo.